E um dia eu passei em Interlagos, fui fazer um serviço em São Paulo, passei no meio da semana em Interlagos, e eu vi um barulho estranho e tal, entrei na pista. E tinha uns Fuscas treinando. E eu fiquei perto da reta, achei que passava forte, eu falei, pô, meu. Aí entrei no box e tal. Na época, inclusive, encontrei com o Paulo Zamana, que já corria naquela época. E aí comecei a pegar algumas informações com ele, fiquei acompanhando o treino, gostei. Ele me informou que tinha um carro para vender, disse que era um carro bom, um carro de ponta, ali na Vila Santa Catarina. Eu já saí de lá, fui até a Vila Santa Catarina na autopeça do José Teixeira, hoje falecido, muita gente boa. E fiz o contato com ele, gostei, acabamos fazendo negócio ali na hora. Naquela época os treinos eram de quarta e de quinta, no dia seguinte já fui treinar. Aí a coisa pegou um pouco, é que eu já tinha pago o carro para ele, mas eu era o bambambam da rua, me achava o cara, porque ganhava tudo quanto era racha, com carro mais lento e tal. Quando eu cheguei lá, ele me falou que viraria na época lá, se não me engano, 2,15. Aí saiu com o carro na pista, lá deu umas voltas, virou os 2,15 para me provar que o carro era bom. E eu subi no carro e rodava para um lado, para o outro, apesar de ter noção, né, de guiar bem na rua, de ter feito escolinha, então tinha uma noção de pista. Eu cheguei lá, cara, e não baixava de 2,27, 2,28 e rodava. E aí naquele momento eu achei que não era para mim, cara. Aí nós demos um tempo, fomos pra lanchonete, comemos um negócio e tal. Ele me deu umas dicas lá. Eu voltei, aí eu me lembro que eu virei naquela época, acho que 2,18, 2,17, a melhor volta. Aí já saí super contente e já fui para a primeira corrida, que era no mês seguinte. Larguei em 13º, que por coincidência era o número do carro. Tinham, se não me engano, 52 carros no grid, cara. Então quando eu parei, que eu alinhei no grid, eu achei que eu estava largando mal, porque você olhava, o farol estava longe, né? Mas quando eu olhei para trás, nossa, eu fiquei super satisfeito. Aí passei, fui ultrapassado, me diverti muito na corrida e acabei chegando em 11º, que na época era o meu limite também. Nos intervalos de uma das provas de kart, eu sentei no muro que dividia o kartódromo do autódromo e de repente eu vejo passando os Fuscas andando, né? Como o kart não era meu grande prazer, né? Realmente me sentia muito cansado em função de exigir muito. Estava procurando alguma categoria mais e foi da onde eu conheci o Fusca. Fui para o autódromo conhecer. Em que ano? Olha, eu sou um rato de autódromos, sempre fui. Mesmo morando na Zona Norte e indo para Interlagos na Zona Sul de ônibus. Em 1991, as coisas da minha vida se estabilizaram e por curiosidade, olhando o jornal, achei um Fusca. E fui ver lá na Granja Viana, né? Eu acho que eu estava tão empolgado, se a Fusca não tivesse teto, vidro, eu tinha comprado a Fusca na época, né? Mas comprei, na época eu fumava, troquei o cigarro pelo carro. E me adaptei na categoria. Escolhi o primeiro porque era a categoria mais barata. Naquela época que eu comecei a andar, a gente largava em 50, 60 carros. O maior grid que eu já larguei foi um grid de 64, tinha 64 Fuscas. E eu larguei lá para o 38º, por aí, né? E eu olhava para frente, aquele mar de carro. Olhava pelo retrovisor, outro mar de carro. Falei, o que eu estou fazendo aqui, né? É muito gozado. Eu entrei na Speed em 95. Eu andei de 83 a 95, eu andei de autocross. Aí depois de um acidente, quebrei o cóccix. Então eu preferi andar no asfalto, sair do barro, né? Aí comecei a correr com o Kim, um preparador. Aí depois passei por vários preparadores, né? Corri de 95 a 99 de Speed. É uma categoria que eu adoro, cara. Eu conheci a Speed 1600 numa oficina na Lapa, perto da minha casa. Eu sempre passava lá, via uns carros na rua e me informei e comecei a gostar. Eu, na realidade, andei primeiro
um torneio de estreantes e novatos, em 1973. Eu estudava no Mackenzie e o professor Carpinelli era professor mesmo lá no Mackenzie, né? E ele organizou uma corrida para os alunos de estreantes e novatos, uma corrida para os alunos do Mackenzie. E na realidade eu nessa época fazia o técnico lá, né? Então eu fiquei sabendo que tinha um monte de propaganda lá dentro da escola. Aí me interessei e conversei com meu irmão, porque eu estava com 16 para 17 anos naquela época. Meu irmão tinha um carro, eu convenci o meu irmão a me emprestar o carro. E aí nós começamos a andar nesse torneio de estreantes e novatos do Mackenzie, né? Então foi aí que eu comecei a andar de Fusca. Aí depois casei em 76, parei um pouquinho, mas nunca deixei de frequentar Interlagos, né? Até que um dia a coceira aumentou e eu conversei com a minha mulher, ela falou, se você quer voltar, né? Aí meus filhos já tinham crescido já um pouquinho mais, e então já não me prendia tanto. Aí foi quando eu fui lá um dia, tinha um Fusca vendendo lá, do Luiz Augusto, e comprei o Fusca dele, e aí eu retornei, isso foi em 99. Na verdade, eu andava de kart em 85, terminava os treinos de kart e eu ficava em cima do muro lá, observando o pessoal na época que tinha a pista antiga, né? O pessoal rodar lá na curva 2, na curva 1, e aquilo foi me aguçando a minha vontade de chegar na Speed, entendeu? Olha, foi até uma brincadeira muito... Eu tinha um amigo meu, esse que eu te falei, o Gilberto Lima, né? Giba Máquina. Ele chegou eu tinha uma loja de automóveis, ele chegou assim, comprei um carro de corrida para você. Eu falei, mas como é que você comprou? Não, comprei. Aí nós fomos aqui na oficina Domingo, falecido Domingo, aí tinha lá um Fusca 63. O cara comprou não, né? Ele só reservou, porque quem teve que pagar toda a brincadeira fui eu, né? E aí põe o carrinho lá para andar entre os 60, depois entre os 50, então você já viu, né? Eu conheci através de amigos, eu andava de kart e eu tinha alguns amigos que já frequentavam o autódromo. E aí me levaram lá e eu acabei vendo a categoria, adorei, assim, da primeira vez que eu vi, já comecei a procurar um carro para comprar, já fui atrás e comprei um carro em 98. Bem, na minha vida automobilística, eu comecei como divisão 1, com um Opala, inclusive fiz a escola do Marazzi com um Opala, depois eu corri de Fórmula, aí o dinheiro começou a minguar, que Fórmula era caro. Aí eu fui ver uma corrida de Speed logo no início, não gostei. Passei, fui correr no barro, fiz no gaiola, fui correr no barro. Aí depois começou a ficar caro, fui ver uma corrida de Speed, senti que existia uma competitividade boa, fiz um Speed. Fui ver uma corrida, saí e comprei o Speed. Daí eu comecei a fazer Speed. Eu conheci a categoria em 1990, quando eu comecei a ir para o autódromo, bem dizer sozinho, né? Que até então, quando eu era pequeno, eu ia com meu pai. E em 1990 eu tive a oportunidade de chegar no autódromo sozinho e conheci o Campeonato Paulista de Automobilismo. E acabei conhecendo um pouco da turma lá na época que largavam 50, 60 carros num só grid. Passou um pouco de tempo, eu conheci o Durval Guerreiro, que andava com o Speed número 100, ele tinha um desmanche na época chamado Rainha da Sucata, localizado ali na Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, ao qual eu acabei conversando com ele e comecei a frequentar o autódromo com ele. Um pouquinho mais tarde ele parou de correr e através dele eu conheci o Danilo Esguario, o Speed número 28 da Retífica Gigantes, que também tinha ela dali da zona sul de São Paulo. Comecei porque o presidente da federação era o Orlando Casanova. Ele queria fazer uma categoria onde o cara pudesse correr na época com o carro que ele fosse trabalhar. Então ele só queria tirar o banco e o para-choque e correr. Isso em 87, mais ou menos.
Então ele falou, vamos fazer uns Fusca, a gente faz um Santo Antônio de rosca interno, o cara no fim de semana tira o banco, tira o para-choque, rosqueia o Santo Antônio, corre e domingo à noite ele rosqueia tudo de novo e usa o carro na segunda-feira. Essa era a ideia assim, dele, primeira. E aí eu falei, vamos fazer, e entrei junto, o pessoal começou a correr mais cedo e eu reformei um carro, tudo, eu vim andar com a Alberi em final de 88. Eu era amigo do Beto Napolitano, que andou de moto muito tempo, depois correu em outras categorias. E quando foi em 89, eu fui trabalhar com ele, que ele é amigo meu de infância, numa agência de automóvel que ele tinha lá no Butantã. E um dia ele chegou com um caminhão com carroceria de madeira, com um Fusca desses de corrida em cima. E ele falou para mim assim, eu comprei um carro, nós vamos andar lá em Interlagos. Eu dei risada, né? Porque eu achava que não podia entrar em Interlagos com o carro. Lá só quem andava era o Ingo, o Guaraná, só esse pessoal, né? Como é que você vai entrar em Interlagos? Porque a gente conhecia jogador de futebol, o Ademir da Guia, eles eram tudo vizinho aqui, meu pai jogou em time profissional também, meu tio. E nem por isso você ia entrar no Parque Antártica para bater uma bolinha na grama. Então, quando ele falou aquilo de carro, eu cheguei... E um dia ele me pôs tudo no caminhão e nós fomos para Interlagos. Foi assim que eu fui lá a primeira vez, no fim de 89, julho, agosto de 89. A compra foi assim, indicação, eu estava querendo comprar um carrinho já e me falaram de um carro, o apelido do proprietário era Rosinha. E aí eu fui atrás, negociei com ele, comprei tudo dele. Carro, macacão, capacete, luva, comprei completo, equipamento completo. Olha, eu comprei um carro, aí eu debulhei e fui montando. Foi Santo Antônio, fui fazendo Santo Antônio, comprei roda, eu mesmo fui montando o carro. Acho que eu levei uns 4 meses por aí, porque era tudo de acordo com a verba. Sobrou isso do pagamento, tu compra isso. Sobrou aquilo, tu compra aquilo. E assim tu ia montando o carro até a hora que estava pronta. Agora eu vou correr. Um dia em casa, tinha acabado de chegar da pista e tinha recebido um jornalzinho da cidade de Santos chamado Jornal do Piloto, cujo editor era o senhor Agapto. E aí eu comecei a folhear o jornal, vi que tinha bastante coisa da Stock Car, Fórmula Truck e tal, mas poucas coisas sobre um campeonato regional de automobilismo. Eu entrei em contato com ele e perguntei, senhor Agapto, eu posso começar a escrever algumas histórias de competição para o senhor? Aí ele me respondeu ele da seguinte forma, falou, fazer você pode, eu só não tenho como te pagar. Falou, mas o espaço do jornal é aberto, com o que você quiser fazer, você pode fazer. Falei, tudo bem. Aí me veio a ideia de começar essas histórias justamente com os Speed 1600. Então acabei entrando em contato na época com a associação dos Speeds, presidida até então pelo Omiro Tax, que andava com o Speed número 18, ele andava pela equipe do Della Barba. Conversei com ele e ele falou, vem até meu escritório. Fui até o bairro do Campo Belo. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, falei, amigo, eu vim fazer uma entrevista com você, pra você me contar um pouco da história do que é Speed 1600, para eu poder escrever uma matéria para um jornal. Foi quando ele começou, ele olhou bem para minha cara, assim, ficou me analisando, falou, vamos fazer o seguinte, esquece esse negócio aí, você vai fazer isso aí para nós. Eu falei, para nós como? Ele falou, você vai fazer isso daí para a associação, você quer? Eu falei, podemos conversar. Eu falei, então é o seguinte, a partir de hoje, você vai ser o assessor de comunicação da associação. Ele falou, a chave do meu carro está aqui, o telefone do meu escritório está aqui à sua disposição, você faz o que você precisar para poder tentar alavancar um pouquinho a categoria. E foi aí que eu comecei a correr atrás de patrocínios. Por ser uma categoria regional, não ter muita divulgação na época como tem hoje, internet, WhatsApp, Facebook e tal,
a coisa era bem mais restrita, era coisa assim de você ter que escrever, ficar mandando para jornal, revista e falar, meu, por favor, põe alguma coisa tal, para poder sair realmente alguma coisa. Comecei a procurar algumas empresas. Comecei a apresentar o Fusca, falei, é uma corrida só de Fusca, que muita gente não fazia ideia de que isso daí existia em São Paulo. Na década de 80, de 85 para frente, né? A gente correu pouco o Interlagos antigo. Fizemos 2 anos, 3, aí Interlagos fechou. Mas assim, antigamente, vamos chamar de antigamente, 85, 86, era uma moleza fazer um carro, tinha tudo. Você comprava peça de Volkswagen no mercado, peça com qualidade, até no açougue tinha. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia as peças estão rareando. Você já não encontra mais fácil não. É igual ao dia de hoje, nunca senti um grande apoio de mídia, de nada. Nada, nunca senti. A gente sempre correu na raça mesmo. Esperar alguma propaganda, revista, tal, era difícil acontecer, hein? Paramos pelo De Paula, que fazia aqueles programinha mensal, semanal, sei lá. Aparecia na televisão, mais nada. O Fusca é um carro muito fácil, é um carro tração traseira, é a sensação de um kart, você coloca ele onde você quer, a suspensão dianteira é rebaixada, é perfeita, você põe onde você... é um brinquedo, na realidade é um brinquedo. O gostoso do Fusca o que é? Com a preparação que eles acabaram conseguindo chegar, o De La Barba e os outros preparadores, a nível da suspensão do carro, que a gente, em termos de corrida, a gente fala o chão do carro, que seria a estabilidade do carro, o Fusca ele é muito rápido de curva, de contorno. Ele não é, na versão que a gente andava no Speed, ele tinha na faixa de 110 cavalos por aí, então não era um carro muito rápido de reta, até porque a carroceria não é muito aerodinâmica, né? Mas ele era muito rápido de contorno. Então, realmente, você até tem uma adrenalina de acelerar na reta, mas não se compara à adrenalina de você frear dentro de uma curva e fazer uma curva forte. É muito mais assim, te dá muito mais emoção. Então o Fusca é gostoso por causa disso, o barulho do motor a ar, né, cara, com esses escapes aí. Sei lá, quem é apaixonado sabe o que eu tô dizendo, cara. Para pilotar um Fusca é... Dizem que quem pilota Fusca pilota qualquer coisa, né? Mas é muito prazeroso, né? O barulho do motor, o carro que você controla, você sente a reação dele, né? As disputas que você tem, né? E o Fusca responde, né? Ninguém acredita que um motorzinho daquele lá chega no fim da reta a uns 170, 180 por hora. O Fusca é assim, eu costumo dizer, é uma escola, né? Eu já andei de outros carros, mas assim, toda vez que eu volto a andar de Fusca, eu falo, pô, como isso aqui é legal. Porque é um carro difícil de guiar, que te ensina muito e te devolve muito prazer, porque escorrega, é pneu radial, só o fato de ele vir escorregando já é tudo, né? Eu acho que pilotagem é isso, você fazer o carro virar bem com o que ele te oferece. É uma coisa quase que indescritível, entendeu? Só quem andou mesmo que vai ter uma liberdade, é um negócio assim, muito, muito legal, entendeu? Não dá para descrever, tem que andar. É prazeroso, né? É muito prazeroso. Por várias vezes eu tive a oportunidade de estar convidado para andar em outras categorias e eu era meio resistente em não querer, porque eu sentia realmente prazer em guiar o Fusca. E todos nós sabemos, né? Quando você experimenta uma coisa melhor, você acaba desistindo daquilo que está fazendo. Então eu era meio resistente. Por muitos anos eu neguei andar em vários carros porque gostava de andar no Fusca. Já tive algumas batidas espetaculares, muitos raspões, né? Toque, normal, né? A única vez que eu me machuquei
não sei nem se eu me machuquei, por causa da batida. Eu estava fazendo sol e o Daniel Mazo estava na frente. Com esse meu carro, que é hoje meu. Aí ele desgarrou, eu vi que ele ia rodar, saí para um lado, ele voltou e me deu. Me deu na roda traseira aqui, né? Eu fui subir até o barranco na época. E aí depois o Menon veio me socorrer. E me colocou dentro daquele saveirinho dele e saiu no mato lá, parecia um touro bravo, né? E eu não sei se eu machuquei meu cóccix na panca ou se foi dentro do carro do Menon. Uma vez eu tive um acidente meio grave, um piloto que era amigo da gente pediu para eu dar uma volta no carro dele que estava com problema. E na primeira perna do Ayrton Senna descendo para a segunda quebrou a coluna da direção e eu bati chapado no Ayrton Senna. Nada grave, prejuízo mais financeiro, mas eu acho que foi assim o acidente que eu mais me lembro assim. Olha, alguns acidentes que faz parte da corrida, né? Mas assim, outro ponto positivo, mas muito positivo do Fusca mesmo é a segurança. Porque eu vi acidentes muito feios, inclusive batendo na entrada de boxe em agulha de concreto, do lado do piloto, e ninguém se machucou gravemente. Piloto que bateu no final da reta, acelerando, e bateu no muro de frente e só quebrou o tornozelo porque bateu freado. Se ele tivesse tirado o pé do pedal, não tinha quebrado nada. Eu mesmo tive acidentes assim, mas mais toques, uma rodada, alguma coisa. Só tive um pouco mais grave com o Sandro Freitas, na descida do mergulho, que eu vinha de quarta acelerando. E ele não me viu, me deu um toque, eu fui de frente no pneu, amassou até o tanque do Fusca. Ali na hora eu tive a impressão que ia me machucar, sabe? Na hora que chegou, porque foi muito rápido, estava de quarta, naquele ponto da pista você tem uma área de escape muito, muito curta, porque não é um lugar normalmente que ninguém divide, né? Não é um lugar perigoso. E quando eu cheguei naquela velocidade que eu vi aquela barreira de pneu, eu achei que eu ia me machucar. O carro amassou bastante, como eu disse, amassou até o tanque, mas eu nada. Um pouquinho de dor no pescoço e olhe lá. Aí é gozação essa pergunta para mim, porque eu tive, aliás, tem um apelido, né, de Claudinho Cambalhota. Eu dei uma capotada, né, com o meu Fusca, o primeiro dele, inclusive, né. O carro devia estar totalmente despreparado, assim, suspensão não estava de acordo nem nada, né, e eu sempre querendo andar mais do que o carro, né. Aí capotei o carro essa vez, aí troquei a carroceria dele, pus uma carroceria bem mais nova. E na primeira corrida, um amigo nosso também lá, estourou o motor dele antes do box, ele estava em cima da pista. Ele desceu a pista para entrar dentro do box. Então vinha um outro Fusca na minha frente, que era o José Maria. Ele bateu feio, bateu entrando dentro do box. E eu vim, rodei e por sorte eu não entrei para dentro do box, porque o pessoal estava socorrendo ele e se eu tivesse entrado ia ter tragédia aquele dia. Mas eu bati na mureta do box. Do meu lado aqui, né? Por sorte também o Santo Antônio do carro era bem reforçado. Então eu tive esses dois acidentes. A capotada não aconteceu nada, né? Mas esse segundo acidente que eu bati na mureta lá e me machucou um pouquinho, né? A capotada é o seguinte, um amigo meu falou o seguinte, vem no Laranjinha pé cravado, salva a respiração e põe para dentro. E eu fiz isso. Entende? Pé cavado. Na realidade, até dava para fazer e eu até fiz a curva, mas no fim dela faltou um pouquinho de tração. Se eu por acaso jogasse uma marcha, eu não capotaria. Então o carro perdeu tração, balançou a traseira, o pneu da esquerda traseiro enterrou na brita. Quem tem para a brita. Quando ele enterrou na brita, ele já saiu capotando. Foi uma corrida que eu ganhei o apelido de Nenê Cambalhota. Eu capotei no treino, larguei do lado do Pace Car, cheguei em 11º, fiz um corridão, que o pessoal me aplaudia quando eu cheguei no pátio fechado, carro amassado, tudo.
de parte mecânica, você acaba tendo um conhecimento, por exemplo, é um motor muito difícil de fazer. Então o pessoal acha que quem faz os Fuscas são os carros mais simples, mas, por exemplo, um AP, um Opala, o bloco é um só, é mais tranquilo de fazer, já tem as receitas. O motor Volkswagen ele é refrigerado a ar, qualquer bobeadinha que você dá, ele rebenta. Então muita gente fugiu dessa categoria. Não é porque, uma vez eu contei, eles reclamavam sempre que os motores Volkswagen vazavam óleo, atrapalhava a categoria. Um dia eu tive a paciência de ir montando o motor e contando quantas emendas tinha um motor que pudesse originar os vazamentos de óleo. Antes de terminar o motor, perto das tampas de válvula, eu já tinha 38 emendas no Volkswagen. Então é inacreditável, né? Então só de capa de tucho tem 16 lugares que podem vazar. Então você imagina, né? São 8 capas, tem 2 lados, 2 borrachas em cada capa. Então tem 38 lugares. Então quando alguém reclamava que vazava, é porque o cara gostava de reclamar, porque não é impossível. O motor vai a 120 graus, quer dizer, a dilatação é muito grande, ele é todo de alumínio. Um dia que faz um calor, então, lá de 30, 33 graus, Deus me livre o que aqueles motores sofrem. Mas aprendi bastante de mecânica, essas coisas assim. Os outros carros acabam ficando até mais fácil. Eu tenho Fusca aí que já fez 60 corridas com o mesmo motor. 60 corridas, treino, classificação, sem tirar o motor do lugar. Assim, eu acho que o fato do carro ser competitivo não está somente ligado ao motor, né? É um todo. O carro de corrida é um pacote completo, né? O motor tem uma parte importante nisso, é uma parte importante. Mas não adianta você só ter motor e você ter um carro que não tem bom freio, desequilibrado em curva. O teu motor não vai aparecer nunca. Você vai falar, meu motor não anda. Porque o cara melhor vai frear, vai acelerar mais cedo, vai frear depois. E num regulamento engessado desse, onde você não pode dar vazão a muito veneno, é bem limitado, você começa a ganhar corrida em sutileza, não é uma grande diferença para os demais, sabe? É um pelo em cada canto e você monta um pacote que pode ser vencedor. Mas a parte de motor, sei que não estaria o grande empecilho não. Talvez um motor meio dificinho de fazer, né? Os motores atuais são mais fáceis. Eu larguei, eu peguei o finalzinho, no meu começo era o finalzinho. Eu larguei, acho que na primeira corrida tinha 52 carros. Mas depois já foi, aí estabilizou nesse ano na faixa de 46, 48 carros, né? Mas era, o pessoal fala, não, batia muito. Não batia muito, não. Batia o que bate hoje as categorias. Como eu falei, eu comecei e terminei 5 temporadas com o mesmo capô dianteiro. Então não era uma selvageria. Hoje você vê o pessoal perdendo monobloco aí. Com esse monte de carro, primeiro, chegava no S, na primeira perna do S, com certeza ia ficar uma meia dúzia ali, né? Ficava meia dúzia. Mas o resto da corrida, se você olhasse a pista, tinha disputa nela toda. Tinha muita gente, que a gente corria no domingo à tarde, e tinha muita gente que ia só para ver a nossa corrida no domingo à tarde. Né? Aquela arquibancada lá nunca ficou cheia, mas ela tinha muita gente, né? Realmente é muito prazeroso, né? E por várias oportunidades, né? Nós tivemos a condição de largar bem, de largar na frente, mas em outras nem tanto. E a gente tem que vir escalando o grid, né? Como se fala na pista. Teve várias oportunidades, né? Em uma delas chama atenção pelo fato do autódromo só ter a capacidade de 64 carros e no dia tinha 68 carros inscritos. 4 deles ficou fora, os 4 últimos tempos ficou impedido de participar em função da capacidade do autódromo. Entendeu? Então era bem complicado andar no meio de 64 carros. Quem largava para trás estava suscetível a uma série de pancada, entendeu? Era muito difícil. É assim, então você começa andando entre os 60. Aí você vê que você consegue andar entre os 50.
Aí você vai atrás de um equipamento que o cara dos 50 tem, tipo alguma coisa que você viu, que é alguém que fazia um chão ou um pneu que você podia lixar na época, entendeu? Aí você andava entre os 40, aí já você quer andar entre os 30, já você quer andar entre os 20. A hora que você chega andando entre os 10 primeiros, 6 primeiros, foi que eu logo cheguei, graças a Deus, é uma sensação assim, você andando ali na frente, vendo aquele pelotão todo atrás. Então assim, uma coisa fantástico, viu? Fantástico. Divertido, né? Os carros eram todos iguais, o cara andando em 13º, em primeiro era a mesma coisa, disputava em qualquer posição que ele tivesse na pista, ele disputava. Daí ficava gostoso de andar, né? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que nessa época áurea, de 60, 50 carros, né, era o espetáculo da corrida, do dia. Tanto é que Fusca sempre andou na última corrida do dia, justamente para poder prender público, né? Então era um carro, e outra, é um carro que você via o carro na rua, você tinha um Fusca, você andava de Fusca na rua e ia lá ver um Fusca correr. Então isso eu acho que era um grande atrativo, né, para quem gostava de corrida e tinha o seu Fusquinha. Só ver quantos pilotos para as outras categorias saiu do Speed, né? Todo mundo, quase todo mundo andou de Fusca. Nelson Piquet, todos eles andaram de Fusca, né? E andaram muito bem, foram campeões. Eles que mostraram pra gente o caminho, eles que mostraram a beleza que é andar num Fusca, a delícia que é andar num Fusca. Eu sou suspeito, né? A minha geração, ela foi toda influenciada por Fusca, né? Tala larga, rebaixar, levantar, entendeu? Toca-fita. Então, tudo a gente fez em cima de Fusca, dentro de Fusca, né? Até namorar, né? Até namorar. Bem, o legado é o seguinte, o legado foi um dos maiores grids que foi recorde, que, 72 carros é difícil alguém ter isso aí. A Speed iniciou muita gente, entende? O legado, ciclos de amigos que você fez e eu tenho até hoje. Então, enfim, a categoria 1600 é uma categoria que deixou assim, um legado muito grande, uma categoria que fez muita história no automobilismo e com certeza, havendo um bom senso entre todas as partes envolvidas, a categoria sim tem força para poder retornar e novamente ser a estrela do Campeonato Paulista de Automobilismo. Eu acho que o Fusca, por ser Fusca, o legado maior é a família. Todo mundo fala que Fusca tem em todos os lugares, é fácil de arrumar. E o Fusca foi isso. O Fusca de corrida, o 1600, é isso. É um piloto que começou a correr e desenvolveu e criou seus filhos. Eu tenho amigos que o pai correu e passou para o filho. E é uma família. O Fusca, desde a sua criação, como na pista, esse foi a principal, eu acho. Deixou muitos amigos. Todos são amigos entre si, mesmo aqueles que já discutiram há um tempo atrás, que a gente percebeu que isso não levou a nada. Muitos pilotos correram de Speed, né? De Fusca na época, muitos correram, acho que muitos têm carreira até hoje por conta disso. Eu acho que o maior legado que ela deixa é a escola mesmo, é a aprendizagem que ele te oferece. Eu acho que nenhuma categoria hoje oferecia o que o Speed oferecia na época, né? Então é o aprendizado que fica do piloto, eu acho que fica, é o que mais fica hoje. Eu identifico essa categoria como uma grande escola, né? Gente do meu tempo, né? Já com vasta experiência, realmente conseguiu grande parte do seu conhecimento participando da Speed 1600, né? Dificilmente se vê hoje um piloto que não passou pela Speed da minha época, né? Cara, é aquilo que é a tal história. O Fusca é um ícone, não tem como, é um ícone da indústria, vai ser sempre.
Meu menino tem 26 anos. O que ele sabe de Fusca? Nada. Ele adora Fusca. Um dos carros que eu tive que ele mais gostava era um Fusca de rua. E o carro de corrida, até hoje, ele briga comigo porque eu vendi. Então, é assim, uma geração que não acompanhou, não andou. Eu gosto de Fusca porque eu tive Fusca, ele teve Fusca, você teve Fusca. Mas dessa nova geração, quem teve Fusca? Eu acho que poucas vezes meu filho entrou dentro de um Fusca. Só porque eu tive um 96, né? E porque eu tive de corrida. Mesmo assim, ele é apaixonado por Fusca. Então, é um negócio que é uma paixão, cara. É difícil explicar e é uma paixão. O legado que você acha que a Speed 1600 deixou no automobilismo paulista e nacional? Não é paulista e nacional, é mundial. A categoria Speed no mundo foi a maior categoria de turismo no mundo. No mundo, tá? Porque largar 64 veículos num autódromo que comportava pela FIA 44 carros é bastante carro. E eu ainda não vi nenhuma categoria que largasse com esse tipo com exceção das 1000 milhas, que largou 66 carros. Isso porque foi feito um acerto lá, porque não poderia, a FIA não permite.